Sansui AU20000, um amplificador integrado da indústria japonesa dos anos 70, uma obra de arte, um high-end de fato, amplificador da série Professional da Sansui. Naquele tempo, Professional seria o que existia mais avançado, o melhor. Hoje em dia, o termo profissional, amplificador profissional, já se refere a outra coisa, são amplificadores para PA, mas naquele tempo um amplificador desses era para residência, para estúdio, então eram amplificadores extremamente bem feitos e confiáveis. Hoje eu vou falar um pouco então sobre ele. Eu vou apresentar aqui e vou mostrar os controles, mostrar algumas especificações técnicas aqui dele, manual de serviço, fantástico, com tudo, ajustes, desenho de placas. Então esse amplificador aqui ele pode trabalhar em todas as impedâncias, 4, 8, 16, as impedâncias normais de caixas acústicas. Ele tem uma banda de potência de 20 a 20 kHz, ou seja, ele pode entregar toda a potência dele nessas frequências aqui, entre 20 e 20 kHz. Tem uma distorção menor do que 0,05 e ele entrega com menos do que 0,05% de distorção, ele entrega 170 watts em 8 ohms, 170 watts em 4 ohms e 85 watts em 16 ohms. Então ele tem uma intermodulação também de 0,05. Geralmente a intermodulação e a distorção harmônica são números bem parecidos, aqui não fugiu. A resposta de frequência dele com 1 watt, ele consegue entregar de 10 a 50 kHz. 50 kHz está no menos 1 dB. Fator de amortecimento 80 para 8 ohms. Então aqui certamente eles mediram toda o range de frequências e descobriram o menor número, o menor valor e declararam aqui. Então 80 provavelmente é lá perto dos 20 kHz, onde sempre o amortecimento é mais baixo. Então geralmente os fabricantes atuais medem numa frequência super baixa e determinam ali o seu amortecimento. Então aqui ele tem as capacidades de trabalhar com diferentes cápsulas. Ele tem os ajustes de cápsula de toca-discos. Ele tem um nível de entrada de 130 mV. Depois isso foi mudando para 150 nos aparelhos um pouco mais modernos do que ele. Esse aparelho aqui é mais ou menos do ano de 75 a 78, a fabricação dele. Então entre 75 e 78 provavelmente ele foi fabricado. Aqui tem os detalhes sobre ruído, separação de canal. Aqui fala dos controles da atuação. Olha que interessante. O bass é pensado em 30 Hz. Tá? Ele coloca 10 dB em 30 Hz. O treble coloca 10 dB em 20 kHz. Vejam que isso é muito interessante. A caixa geralmente precisa de reforço nessas frequências. Então um amplificador com o seu controle tonal muito bem pensado para atuar em frequências que as caixas realmente precisam. Aqui tem a atuação dos filtros, os mutings, as tensões. Ele pode ser um aparelho para o mundo inteiro. Algumas versões dele são somente 100 volts, outras versões são 120, então depende da versão dele, tá? Mas tinha a versão para o mundo inteiro. Consumo máximo de 1110 watts, vejam que é um amplificador que ele, na verdade, ele entrega muito mais do que está declarado aqui, tá? Então é por isso que o consumo máximo aqui está dando 1110 watts, porque isso aqui está baseado no fato de que ele entrega mais potência do que isso aqui, chegando, por exemplo, numa distorção de 0,1%, a gente vai conseguir mais de 200 watts desse amplificador. Então eram amplificadores
que tinham a sua especificação de potência bem humilde, e eles entregavam muito mais. Ou seja, a gente comprava um amplificador com o pensamento de 170 watts, mas ele conseguia entregar muito mais do que isso. Um dia eu vou conseguir mostrar isso na bancada, tá? Então justifica esse consumo máximo aqui de 1110 watts. O consumo médio dele, provavelmente com música, seja 360 watts. Aqui tem as dimensões dele. O peso, ele pesa quase 24 kg, é um amplificador super pesado. Aqui tem outros detalhes de ajuste do manual de serviço. Explica como ele funciona. Tá? Tem o desenho das placas, todos os detalhes, como todo o manual de serviço dos anos 70. Tudo era muito bem documentado e a gente tinha toda a informação que precisava do aparelho aqui no manual de serviço. Então, fantástico o manual. Aqui, como se ligava ele em outras tensões, o aparelho que tiver a possibilidade de várias tensões, tá? Que mostra os componentes, o desenho deles, aqui o esquema. Então é isso. É uma estrutura muito bem feita, é um aparelho muito sólido. Veja que eu tento levantar ele aqui, ele vem junto, ó, dos dois lados, ele não se torce, é um aparelho com chassi extremamente reforçado, de pintura muito primorosa. Vejam aqui. Ele é brilhante, a pintura é bem lisa. Esse aparelho é de corrente de Bia super alta, então ele está sempre morno aqui em cima, mesmo que esteja com um som baixinho. Aqui a gente tem um desenho de blocos dele, as entradas de cada bloco e saída, os filtros. Aqui estão os filtros, os balances, controles tonais, proteção de contra curto e contra DC. Aqui os VUs. Então ele era um aparelho de precisão. A gente tinha esses VUs aqui que podiam ser usados como instrumentos de medição realmente. Então a gente podia confiar nesses VUs aqui. Esses VUs aqui não medem só a saída, medem a entrada também. Então é um recurso muito importante que a gente tinha. Vou mostrar aqui os controles dele, tá? Ele tem aqui um indicador de proteção. Eu vou desligar ele aqui, ó. Então quando a gente liga, o protetor vem ligado. Depois ele desliga. Aí ele atua os relés nas caixas acústicas. Aqui tem uma seleção de caixa acústica. Desligado, A, B, A mais B. Aqui tem uma saída de fone de ouvido. Aqui a gente tem um controle tonal. Veja que é tipo de chave, ó. Vejam aqui o controle tonal. Ele coloca mais 10 dB aqui no 30 Hz para a caixa que precisa. É uma frequência super adequada. Aqui tem um mid-range. Ele é de 5 dB. Tá? Então ele coloca e tira 5 dB só. E aqui a gente tem um treble de 10 dB que coloca 10 dB no 20 kHz. Claro que todas as frequências um pouco antes também são alteradas, mas a frequência base é o 20 kHz. Em outros equipamentos é uma frequência muito mais inadequada, por exemplo 10 kHz, onde 10 kHz a caixa já consegue tocar, não precisa de reforço nenhum. Tá? Então aqui muito bem acertado as frequências desse controle tonal. Aqui a gente tem um filtro
duplo, tá? Então a gente tem o low filter de 40 Hz, então aqui ele corta de 40 para baixo. Aqui a gente tem um filtro de 20 Hz, então abaixo de 20 Hz ele corta, tá? Então, filtro mais pensado no toca-disco, porque nesse tempo aqui se usava principalmente discos, tá? Aqui tem um filtro high, então 7 kHz, ele corta de 7 para cima, e aqui 12 kHz, ele corta então de 12 para cima. Então aqui um filtro mais destinado a tape deck e rádio AM, coisa assim. Então a gente tira os agudos, fica com um som mais filtrado. Aqui a gente tem um knob de balance. Tá? Aqui nesse botão a gente liga e desliga o controle tonal. Então defeat, ó, veja que tem uma linha aqui, ó, ele desliga toda essa linha aqui. Então in, o controle tonal está ligado, e defeat, o controle tonal está desligado. Aqui em cima a gente tem o controle para atuar os VUs. Então se eu clicar nessa tecla aqui, ele vai medir a potência de saída, power out. Então tem ali uma escala, vai até 170 watts, mas ele passa disso. Aqui em cima a gente mede a entrada de sinal que está entrando no equipamento. Então 40 dB é quando eu tenho sinal muito alto chegando no aparelho, e 0 dB é um sinal normal, tá? Então naquele tempo esse aparelho era pensado numa entrada de 130 mV. Um CD player ele entrega mais do que isso, ele entrega praticamente 1 volt. Então o sinal que sai dos CD players não é adequado para amplificadores de áudio. Como esse aqui é um amplificador de altíssimo nível, ele suporta, né, tensões de entrada maiores, tá? Sem ceifar, sem distorcer. Mas alguns amplificadores mais simples podem não suportar, tá? Então, até eu quero fazer um vídeo ensinando a fazer um atenuador de entrada para equipamentos de áudio antigo, para a gente poder adequar esses equipamentos mais modernos. Então vejam como é alto o sinal do CD. No caso aqui está tocando uma MP3. Aqui a gente tem uma chave de modo de estéreo. Então reverso, eu inverto o canal R pelo L, ou seja, o canal R sai na caixa L e o canal R sai na caixa L. Então inverte aqui, a gente soma os dois sinais de entrada, então R mais L fica mono. Aqui embaixo L eu só toco o canal L nas duas caixas, e aqui embaixo R eu só toco o canal R nas duas caixas. E normal é normal, estéreo normal. Aqui eu tenho uma chave de muting, então são muting de duas atenuações, menos 10 dB e 30 dB. Tá? Aqui eu tenho monitor de playback. Então, naquele tempo se usava muito toca-fita, então eu poderia monitorar 3 tape decks, ó, playback 1, playback 2 e playback 3. Aqui é a cópia de fita, então se usava muita fita nesse tempo, muita gravação de toca-disco para fita, ou de toca-fita para fita, ou de gravador de rolo para fita cassete. Então eu poderia fazer a cópia aqui sem precisar mexer em nenhum cabo. Então eu mandava copiar aqui, ó, por exemplo, do tape 1 aqui pro tape 2 e 3, ou mandava copiar do tape 2 pro tape 1 e 3, ou mandava copiar do tape 3 pro tape 1 e 2. Isso poderia ser feito sem o equipamento parar de tocar, tá? Eu poderia continuar escutando outra música aqui e fazer operações de fita com essas chaves aqui, passando
música de um para o outro, ou seja, o amplificador também servia como um roteador de sinal, sem atrapalhar o sinal principal que está tocando. Tá? Estou usando aqui o auxiliar, então ele continuaria tocando o auxiliar e as cópias de fita aconteceriam aqui em segundo plano, mas em tempo real, enquanto o aparelho está tocando uma outra música. Aqui a gente tem um controle de volume de alto nível. Tá? Então a gente tem aqui de infinito a 0 dB. Então esse knob aqui, lá atrás tem um controlador de volume de fato, um componente que é pensado em manter sempre o mesmo nível entre os dois canais, então a tolerância de diferença de saída desse potenciômetro especial que tem aqui atrás, que é um controlador de volume, é muito grande. Então tem muito pouca diferença entre um canal e outro nesse controlador. Tá? Então o controlador de volume garante que a gente tem os dois canais subindo e descendo simultaneamente no mesmo volume. Tá? Bom, aqui a gente tem a chave do source e do playback. Tá? Então, source é tudo isso aqui, é auxiliar, fono e tuner. Sendo que aqui no fono eu tenho como escolher o fono 1 e o fono 2. Ele tem duas entradas de fono. E aqui eu escolho o nível de tensão da cápsula do fono. Então eu posso trabalhar com cápsula de 1,5 mV, 3 mV e 6 mV. Ele tem mais um ajuste de cápsula lá atrás dele, que eu vou mostrar depois. A serigrafia desse aparelho é em baixo relevo, como todos os que foram ícones de uma época eram. Então veja aqui, por volta de 75, os fabricantes, a Sansui, a Pioneer e outros fabricantes faziam a chapa de alumínio aqui em baixo relevo. Vejam que a tinta está lá dentro, tá? Tudo é baixo relevo. Até essas linhas aqui são baixo relevo. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte traseira dele. Chegamos aqui. Aqui a gente tem controle de cápsula. 30 kΩ, 50 kΩ e 100 kΩ é a impedância da cápsula. Ele tem aqui fono 1, fono 2, tuner, auxiliar e aqui pré-out e main. Então seria pré-out e power in. Depois eles trocaram esse termo aqui para power in. Aqui então a gente separa o pré do power dele. A gente fica com... pode usar o pré e o power separados, tá? Aqui ele tem uma entrada DIN pro tape 2. E aqui ele tem as três entradas e saídas RCA pro uso de tape deck. Esse aqui é um aparelho worldwide. Então ele pode ser usado em 100 volts, 120, 220, 240 volts, 50 e 60 Hz. Aqui então a gente tem tomadas de saída de força para ligar os equipamentos. Aqui a saída das caixas acústicas. Vejam que ele já aceitava plug banana naquele tempo. Então, equipamento de alto nível. A ampola do fusível, porta-fusível. E aqui o cabo de força. Esse conector aqui não é original, tá? Eu sempre coloco esse tipo de cabo nos meus aparelhos, tá? Minha marca registrada é esse cabo de força aí. Eu não gosto de rabicho pendurado, então eu faço isso aqui. É uma forma de eu manter a originalidade do aparelho, porque não furei lata nem nada.
e substituo por um cabo tripolar aqui com aterramento. Tá? Então fica o equipamento com terra. Então essas tampas aqui eu tive que importar da Europa, porque as tampas que ele tinha não estavam muito boas. Eu trouxe as duas, faz tempo já, faz muito tempo que eu importei essas tampas. Até dá para ver uma diferença de cor aqui, tá? Porque essas tampas aqui laterais não eram dele. Essa de cima aqui era a tampa dele, mas as laterais não estavam tão bonitas quanto essa tampa de cima. Então consegui deixar ele bem mais bonito. Essa diferença de cor provavelmente com o tempo vai desaparecer. O AU20000 ele é a síntese do BA3000 e do CA3000. Aqui então está o suprassumo, a união de um grande pré-amplificador com um grande power amplificador, o melhor que se podia comprar em uma época, um ícone da indústria japonesa dos anos 70. Um abraço.